escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é sábado, dia 15 do mês de novembro, e eu te acolho para a nossa meditação da Palavra de Deus, meditação diária, nosso programa Semente e Comunhão. Hoje é um dia de uma relevância política bem importante, inclusive feriado nacional, a proclamação da República do Brasil. Este feriado de significado, importante, da federação dos nossos estados com esta grande nação que é o Brasil, vamos rezar hoje para que este país possa crescer em igualdade, em justiça e promoção da paz. Vamos escutar o trecho do Evangelho, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra os meus adversários. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus conta esta parábola deste juiz, chamado juiz iníquo ou juiz injusto, para mostrar a necessidade de rezar, necessidade da perseverança na oração. Está na Sagrada Escritura: é pela perseverança que vós sereis salvos. E o que define, até na vida social, na vida pública, na vida pessoal, o sucesso não são as dificuldades que se enfrenta na vida, mas aquele que persevera. Ouvi uma frase uma vez que eu acho muito ajustada, que o sucesso ou o fracasso, eles estão muito vinculados à persistência, à perseverança ou à desistência. Então, o contrário do sucesso é a desistência. A perseverança é a garantia do sucesso. Perseverar. E existem muitos exemplos na história que demonstram isso. Então, parece ser uma frase muito ajustada. E Jesus fala, então, da necessidade de perseverar na oração. Com a parábola desta mulher, que mesmo diante das negações desse juiz, ela continua aí a procurá-lo, dizendo: faz-me justiça. O início do Evangelho, Jesus conta esta parábola para falar da necessidade de rezar sempre. A nossa oração, meus irmãos, é o que nos vincula a Deus. É o caminho, é o canal espiritual que nos vincula a Deus. Ela fortalece a nossa comunhão com Deus, a oração, a nossa intimidade com Deus. Mas a oração não pode ser só uma moeda de troca com Deus ou uma busca de benefícios de Deus. A oração, ela se torna mais eficaz
quando ela nos coloca em sintonia com Deus. Pensar as coisas de Deus ou deixar que a vontade de Deus nos guie e nos oriente. Antigamente, os radinhos de pilha, necessitavam que a gente sintonizasse. E quando não colocava na sintonia certa, ficava chiando, ficava outras vozes atrapalhando a comunicação. Sintonia é estar na mesma linha, na mesma vibração. E perseverar existe entrar na sintonia com Deus. Porque muitas vezes a gente desiste de rezar por rezar, mas rezar em uma frequência errada com Deus. A palavra não me vem à mente. Mas não está na mesma sintonia de Deus. E por isso a gente reza somente com pensamento humano, com critérios humanos, com mentalidade humana. E o grande fruto da oração é colocar a vida divina em nós, a maneira de pensar de Deus em nós. E, sobretudo, deixar que essa maneira de pensar nos conduz, a maneira de pensar de Deus, a forma de agir de Deus. E a forma de agir de Deus não é a forma cronológica dos dias e das horas. E muita gente desiste de rezar por isso, Que a gente gostaria que a ação de Deus acontecesse no dia e na hora, de forma cronológica, como a gente pensa. E às vezes a gente até se cansa. O tempo de Deus é o tempo da confiança. O tempo de Deus é o tempo da entrega. O tempo de Deus é o tempo da gratuidade da graça. Deus sempre escuta as preces dos seus filhos. Mas o Filho do Homem encontrará fé, e a fé é a confiança em Deus. É o abandonar-se em suas mãos. Ou abandonar-se a mim. Então, que esta palavra de hoje produza fé em nós. Deus sempre fará justiça aos seus filhos. Esta é a promessa de Jesus, essa é a certeza que Jesus nos dá. Perseveremos na oração, constantemente, pois é pela perseverança que seremos salvos. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário, para que esta palavra de Deus seja proposta a mais pessoas. E que o Senhor te abençoe e te proteja de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.